Hoje nós estamos iniciando, então, a primeira série de mensagens aqui da Igreja do Alto em 2022. Preparando as malas. O que não pode faltar em 2022? Se você pudesse fazer uma lista de coisas que não pode faltar este ano, o que teria nesta lista? Mas antes, eu quero recomendar para vocês duas das nossas séries de mensagens. A primeira série é uma série de 2020. Na época, nós ainda estávamos só online, está lá no nosso canal do YouTube, que é Alegria, o desafio do contentamento. É uma série de reflexões aos filipenses. Então, eu quero recomendar que você vá no nosso site ou no nosso canal do YouTube, acesse lá, procure no YouTube Igreja do Alto e você vai ter essas séries lá. Ou, se não, a série Checklist, definindo prioridades para uma vida produtiva. Essa foi uma série de fevereiro do ano passado. Essas duas séries, você não pode deixar de assistir para você começar este ano. Eu tenho certeza que você vai aprender muito somando a nossa série do mês de janeiro. Mas quando nós vamos arrumar as malas, preparar para sair de férias, ou mudança, alguma coisa, nós temos algumas grandes dificuldades. A primeira dificuldade é retirar as malas do maleiro. Porque, geralmente, quando a gente faz isso, a mala que está no maleiro está cheia de coisa já. Aí, além de você ter que separar as malas, você tem que pensar onde eu vou colocar o que está dentro das malas que estavam guardadas. Depois de escolher o tamanho da mala, limpar essa mala, separar direitinho, nós temos que ter algumas informações a respeito do lugar, do destino. E aí, geralmente, é aquele momento, né? Por favor, não estou falando nada a respeito de guerra dos sexos, brigas entre homens e mulheres, mas, geralmente, a minha esposa fica brava comigo nesse momento. Porque ela vai perguntar, o que você vai levar? Uma calça, duas camisetas, ou ficar, às vezes eu viajava muitas vezes, ficar 2, 3 dias. Ela, arrumei a mochila. Ela, cadê a calça? Eu falei, no corpo. Tá certo? Vou levar uma calça. Ela, mas como você vai fazer isso? E se alguma coisa acontecer? Eu vou um dia, eu volto à noite, eu faço um bate e volta na viagem, está tudo certo, então. Mas e se esfriar? E se fizer calor? E se você derramar algo na sua camisa? Que provavelmente vai acontecer, porque eu sempre faço isso. Então tem um monte de e se. E ela vai estudar, vai ver o lugar que ela está vivendo. E outra coisa é escolher bem o que levar. Separar tudo, coloque em cima da cama. E aí, frequentemente, neste momento, nós queremos carregar mais do que precisamos. E a gente faz aquela força para poder encaixar tudo que nós queremos carregar, tudo que nós achamos que precisamos. Colocamos todos os e se acontecer, e se eu precisar, e se eu for para tal lugar. E aí, quando você vê uma malinha pequena, tem que ficar uma mala gigantesca, tem aquelas malas, né, que vai rodando, ela parece pequenininha, de repente ela está já desse tamanho, você está sentando em cima dela para caber tudo ali. Isso é um grande problema. E Jim Collins, no livro Como as Grandes Empresas Caem, ele fala a respeito desse problema. E ele diz o seguinte: a busca desordenada é a principal razão para as falhas corporativas. E aí, geralmente, nós não gostamos de falar a respeito de falhas. Mas é importante falarmos a respeito dessas falhas, para que possamos compreender e como poder seguir. E veja como ele coloca a respeito dessas buscas 5 estágios para o declínio. O primeiro é o excesso de confiança decorrente do êxito. E aí ele trata de um livro, ele é um autor que escreve para negócios, trata a respeito de negócios, e ele fala que quando uma corporação está indo bem, uma empresa está indo muito bem, você se torna confiante naquilo que você está fazendo, certo de que tudo que você está fazendo vai ser um grande sucesso. E a nossa vida, muitas vezes, é a mesma coisa. Está caminhando tudo bem, está dando tudo certo, o que você está fazendo, a semana foi boa, deu tudo certo, e você pensa, ok,
eu posso continuar. E aí você começa, então, a querer acrescentar coisas, porque aquilo que você tem, aquilo que você já conquistou não é suficiente. Você pensa, eu posso dar mais um passo. Eu posso seguir um pouco mais adiante. Você se torna corajoso. E você começa a negar os riscos dessa busca, de encher a mala, de colocar cada vez mais coisas. E aí, de repente, você olha para a sua vida e aquela mala já está cheia e parece que aquilo já está se arrebentando, e aí você entra em desespero. Aí é quando entra o desespero, você se apega a qualquer coisa para resolver os problemas da sua vida, porque você juntou tanta coisa, você foi tão confiante, juntou tanta coisa, não imaginou como aquilo seria perigoso andar daquela forma. E se colocarem diante de você qualquer coisa, você compra. E aí quantas pessoas pagam por uma religião, pagam por um pastor, pagam por alguém que possa sentar com ele e resolver todos os problemas da vida? Em uma sociedade consumista, onde nós achamos que podemos comprar tudo e pagar por tudo. E, por fim, você vai chegar à triste realidade de que ou você, de fato, vai desistir, como muitos fazem, ou você vai reconhecer os seus erros e continuar daquela forma. Mas existe um ponto aqui, nesta corrida. Existe até o patamar. A Jim Collins ele vai falar que até o estágio 4 é um bom tempo para acordar, para ver que a mala está cheia, que a gente juntou coisa demais, que a gente precisa esvaziar, que a gente precisa deixar algumas coisas, que a gente precisa voltar em nosso caminho. Pensar em como estamos preparando as nossas malas, aquilo que nós vamos carregar para este ano. E eu lembrei que no seminário eu li este livro de Eugene Peterson. Como é este livro? Ele diz o seguinte: vivemos numa época na qual temos sido todos treinados, desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. Quando nós chegamos nesse ponto, provavelmente já colocamos Deus de lado, outras coisas já estão ocupando lugar em nosso coração, porque, afinal de contas, nós queremos carregar, nós queremos fazer, nós queremos construir, com base naquilo que nós queremos, sem consultar ao Senhor. Preparar as malas tem a ver com deixar algumas coisas, com esvaziar as malas que estão cheias, com pensar com sabedoria o que você vai carregar, como você vai separar estas coisas, como você vai organizar isso, saber para onde você está indo. Isso tem a ver com a nossa identidade. E saber que em Cristo Jesus nós temos um caminho não como desse sistema, não como desse mundo que vai exigir sempre mais, que você coloque mais alguma coisa, que você carregue mais alguma coisa, que você faça algo a mais. Mas um caminho de graça, misericórdia, um caminho com um fardo leve, caminhando com a nossa esperança para a eternidade. É sobre isso que nós vamos falar nesta série. E para começarmos hoje, eu quero falar sobre carregue o essencial. Eu quero pedir para você abrir o seu texto sagrado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9 ao versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, versículo 11. O texto está projetado, mas se você está com o seu texto sagrado, abre o seu texto sagrado, acompanhe comigo, fique com ele aberto. Os irmãos que estão nos acompanhando de casa, da mesma forma também.
Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, muito obrigado por sua palavra, mas carecemos da ação do teu Santo Espírito, para que possa trazer clareza para as nossas mentes, para os nossos corações, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas através da tua palavra e a ação do teu Santo Espírito, que o Senhor possa fazer nesta manhã, em nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu trazer para você um pouquinho da história, do contexto dessa carta. Essa igreja, ela foi plantada ali por volta da segunda viagem de Paulo, mas agora uma igreja plantada por Paulo e uma igreja que Paulo tem um carinho enorme. Porque Paulo vai escrever lá no último capítulo, no capítulo 4, que era uma igreja parceira de Paulo no ministério. Eram amigos. Paulo tinha amigos ali em Filipos. E Paulo vai escrever para eles: vocês não esqueceram, vocês não me esqueceram, vocês me ajudaram, vocês ficaram firmes comigo. E agora Paulo ele está numa prisão e ele recebe informações desta igreja. Recebe informações de como a igreja está. Que está caminhando bem, que está tudo dando certo, mas que talvez acontecendo alguns probleminhas relacionais, algumas coisas. Lá no capítulo 4, Paulo vai exortar a duas pessoas para que elas, olha, vocês fiquem calmas, caminhem segundo o proceder de Cristo Jesus. Uma igreja que estava caminhando, de certa forma, bem. E Paulo tinha um carinho enorme por essa igreja. E que ficava em uma grande cidade, em uma cidade muito antiga. Em uma cidade que, durante o Império Romano, foi fundada por Filipe, que é pai do grande Alexandre Magno. Uma cidade que era ali rodeada por minas de ouro e de prata. Uma cidade muito rica. Uma cidade onde o Império Romano tinha muito orgulho, porque eles gostavam de enviar os grandes nomes do exército romano, os grandes líderes que já estavam assim, se aposentando, aqueles homens eram convidados a morar ali nos condomínios da cidade de Filipos, porque eram nomes que fizeram parte da história deste império. Mas também os judeus incomodavam muito esses homens. Porque os judeus, enquanto era uma cidade muito antiga, que dava muito valor às suas riquezas, ao que eles construíram, ao que eles tinham, homens poderosos, de fama, de reconhecimento, que construíram toda uma carreira e que falam a respeito deste império e deste reino. Aí vem os judeus, que falam a respeito de um outro reino, que fala a respeito do reino eterno, que fala a respeito do reino que não é desta terra. Isso causa um incômodo nessas pessoas. Então Paulo escreve a carta aos Filipenses justamente para dizer para eles o que é essencial na vida cristã. O que de fato é importante na vida cristã. E aí nós temos alguns trechos da carta que Paulo vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Veja o proceder de vocês. Vocês foram alcançados por Cristo Jesus, então vivam segundo este reino. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. E o versículo 11 do capítulo 4 é uma grande conclusão deste livro. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a palavra contente,
é algo extremamente importante no contexto da carta aos Filipenses. Em um contexto da filosofia estoica, onde contente aqui significa autarqueia. A autarqueia vai falar sobre uma autossuficiência que esses filósofos tinham e gostariam de adquirir em suas vidas. Dentro dessa filosofia, eles tinham que tolir os seus desejos, para que eles pudessem alcançar essa autossuficiência. Mas durante toda a carta, Paulo fala daquilo que é essencial, e ele reconhece que ele aprendeu a ser contente em todas as coisas, em todos os momentos, em Cristo Jesus. Não naquilo que ele pode fazer, não naquilo que ele pode construir, mas em Deus. Enquanto nós vivemos em um sistema que vai nos dizer para ficarmos contentes somente com aquilo que construímos com a força dos nossos braços, com aquilo que fazemos, com a nossa carreira, com o que temos, enfim. Essas coisas trazem alegria para o nosso coração? Claro. E podem trazer, devem trazer. Mas o que de fato é essencial é uma vida para a glória de Deus, vivida para o Senhor. E o que nós temos, o que nós produzimos, o que nós fazemos, os nossos relacionamentos, aquilo que somente de forma terrena é passageiro, em Cristo Jesus se torna algo eterno, porque se transforma em gratidão. E essa gratidão se transforma em adoração em nossas vidas, em uma vida de devoção a Ele. Não com autossuficiência em nós, não centrados em nós, mas nele, no que Ele fez por nós. E o que Paulo está fazendo aqui é uma oração, um tema recorrente nesta carta, que é algo fundamental quando nós estamos buscando a orientação. Quando Paulo, durante todo o primeiro capítulo aqui, os versículos anteriores, Paulo ele vai falar do carinho que ele tem com esses irmãos. Como que ele traz esses irmãos em suas marcas. E aqui, quando Paulo se coloca em oração por eles, Paulo está lembrando, lá do Antigo Testamento, dos profetas que carregavam em seu peito agora eu esqueci o nome, aqui me fugiu, mas que carregavam em seu peito algo que tinha ali as 12 pedras. Não é uma estola, mas enfim, algo que tinha ali as 12 pedras. E cada uma daquelas pedras representava uma das tribos, e porque eles carregavam aquilo, eles estavam carregando ali em seu peito, nas orações, se colocando aquele povo diante de Deus. Peitoral de juízo. E eles carregavam aqui. Quando Paulo está falando que está orando por eles, Paulo está falando, estou carregando vocês aqui. É um desejo profundo que Paulo tem de ver esses irmãos crescendo em um relacionamento com Deus. Eu carrego vocês aqui nas minhas orações. E é assim que nós devemos buscar a orientação, porque Paulo começa dando orientação para este povo a partir da oração. E devemos buscar a orientação de Deus para as nossas vidas a partir da oração. Então, quando nós falamos sobre carregar o que é essencial, Paulo vai nos mostrar o que nós precisamos carregar. Aqui, em primeiro lugar, nós precisamos carregar um amor discernente. Em versículo 9. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. O amor aqui é um amor ágape, é um amor fraterno, é um amor puro. Mas esse amor está ligado ao conhecimento, um saber profundo e preciso, que traz uma percepção, um discernimento. Em nossa cultura, quando nós falamos a respeito do amor, muitos vão dizer, o amor é cego. O amor cristão, não. O amor cristão conhece de forma profunda.
E a partir deste conhecimento é que se pode amar mais o ser ou objeto amado. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais nos entregamos aos desejos e às vontades do que é amado. E quando Paulo ele está falando para esses irmãos, ele está falando justamente a respeito disso. Que o amor de vocês, que o coração de vocês estejam sensíveis à vontade de Deus. Porque vocês conhecem. E busquem conhecer com mais profundidade. Busque o conhecer cada vez mais, e o conhecendo cada vez mais, este amor aumente no coração de vocês, esse amor aumentando, vocês se entregam cada vez mais em discernimento, em saber o que é certo e o que é errado, em uma vida que glorifica a Deus e em uma vida que não glorifica a Deus. Em caminhar lado a lado com o Senhor. Parte de um relacionamento de amor, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele é a demonstração de amor ágape, de amor puro, de amor incondicional. Ele entregou seu próprio Filho para pagar o preço dos nossos pecados, morrer a nossa morte, sofrer a nossa dor, para que possamos ter esse relacionamento, para que possamos conhecer de forma profunda. Sabe como esboçamos esse amor para com o Senhor através do nosso relacionamento? Buscando conhecer mais a Sua palavra. Buscando ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele através da oração. E aqui eu quero abrir um parênteses. Escolha neste ano algum método para que você possa ler a Bíblia. Não sei se você vai ler ela de forma cronológica, se você vai baixar aqueles calendários na internet de leitura bíblica anual. Mas faça isso. Faça isso em amor. E você vai conhecer mais de Deus, e esse amor irá aumentar em seu coração. E é um ciclo isso. O grande teólogo William Barclay, ele fala, comentando esse texto, ele vai dizer: se realmente amarmos a Jesus, seremos dóceis à sua vontade e aos seus desejos. Quanto mais o amamos, mais sensível se tornará a nossa consciência. Quanto mais se apartará instintivamente do mal e desejará o bem. O verdadeiro amor conduz a um conhecimento e a uma obediência que crescem diariamente. A oração de Paulo começa que o amor de vocês possam transbordar em conhecimento, e esse conhecimento possa gerar um discernimento da vida. E aí então, por causa disso, segundo item que é essencial, um caráter aprovado. A partir desse relacionamento, conhecimento, discernimento, um caráter aprovado diante do Senhor. Versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. E aqui aprovardes é um termo utilizado para ver se uma moeda era verdadeira, para ver se naquela moeda não tinha impurezas, se o metal cunhado, onde foi cunhada aquela moeda, de fato exercia aquele valor, e ele era exposto à luz, para que possa ser observado com clareza, para ver todos os defeitos que tinham ali, para ver se era verdadeiro. E o que Paulo está dizendo é que então, por causa desse amor, desse conhecimento e relacionamento com Deus, vocês possam ser expostos à luz, para serem aprovados. E sinceros aqui vai falar a respeito disso. No latim, sincero já vai falar a respeito de algo que é sem mistura, ou que não é adulterado, que é puro.
Mas para os gregos tem dois grandes significados. É algo que é testado à luz do sol. Quando nós caminhamos com Deus, e algo que é essencial para as nossas vidas, nós não temos medo da luz. Que a nossa vida possa ser exposta à luz. Que as pessoas possam ver os nossos atos. Que as pessoas possam testemunhar da nossa vida. Segundo, aqui, é algo que foi girado em uma peneira. É algo que separa o trigo ali. E esse termo também era utilizado para quando as pessoas eram julgadas, passadas ali na peneira, e elas eram purificadas, então. E depois de serem julgadas ali, aquilo era aprovado. E é da mesma forma com as nossas vidas. Muitas vezes, na vida cristã, quer dizer, na vida cristã não. Em geral, as pessoas, nós falamos assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ah, não, o que eu faço, isso é problema meu. Ninguém tem nada com isso. No relacionamento com Deus, não. Tem sim. Porque nós carregamos este nome. Porque nós falamos a respeito deste amor. O nosso proceder fala a respeito de quem nós cremos. Como nós vivemos fala a respeito da nossa esperança em Cristo Jesus. E as pessoas vão sim nos julgar. Vão sim nos passar pela peneira. Falava esses dias com alguns irmãos sobre alguns cuidados que devemos ter. E às vezes a gente pensa, não, mas as pessoas às vezes não têm esses cuidados, mas nós, como igreja, temos que ter um cuidado muito maior. Porque sim, vamos ser mais observados. E nós não podemos dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque a nossa vida em Cristo Jesus não fala a respeito de nós, fala a respeito dele. Do que Ele fez por nós, do sacrifício que Ele pagou na cruz, em como Ele nos comprou, porque agora a nossa vida pertence a Deus, porque Ele pagou um alto preço por nós. E muitas vezes, quando nós vamos juntando coisas nas nossas vidas, acumulando coisas nas nossas vidas, é porque nós desconectamos a responsabilidade do caminhar com Deus. Mas queremos os benefícios da salvação. Queremos as bênçãos da cura, da salvação, da libertação e todos os benefícios que o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer. Mas não queremos ter um Senhor, um dono sobre as nossas vidas que vai olhar e vai dizer, olha, sua mala está cheia demais. Olha, você precisa deixar algumas coisas. Olha, isso aí que você está carregando, você não vai conseguir carregar. Larga, deixa. E aí nós temos que colocar a nossa mala à luz do Senhor. Colocar a nossa mala, o nosso coração, na peneira do Senhor e ver, para que possamos ser purificados, santificados, dia após dia, por Ele. E é sobre isso que vai falar o próximo termo. Inculpáveis. Inculpáveis aqui não é só não ter culpa, mas é ter um proceder reto. É alguém que caminha de forma íntegra. E aqui eu lembro do Salmo 151, 10, que deve ser o desejo do nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração diante do Senhor neste começo de ano. Cria em mim, ó Deus, este coração que é puro, que é íntegro, que é reto. E então, nós veremos conseguir carregar o terceiro ponto que é essencial para este ano. Uma vida servil que resulte em glória a Deus. Porque nós vamos clamar ao Senhor, cria em mim, ó Deus.
cria em minha vida este coração. E então o que passamos a produzir é para a glória dele. Frutos de justiça não é aquilo que fazemos na igreja, um serviço religioso, ou uma caridade, ou algo que, eu vou ajudar alguém, isso é um fruto de justiça, ou eu vou viver de forma íntegra, reta, isso é um fruto de justiça. Não é só isso. Essas coisas podem ser frutos de justiça quando caminhamos com Deus. Porque é Ele quem produz em nós. Frutos de justiça é tudo que produzimos em comunhão com Cristo Jesus. Por isso o Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai falar: permanecei em mim, nas palavras de Jesus, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podereis dar, se não permanecer em mim. Frutos de justiça é quando nós permanecemos em Cristo Jesus, e é tudo o que fazemos. Não é um momento de culto. Não é um momento que você traz o seu filho à igreja e você pensa assim: ok, estou criando o meu filho, conhecendo os frutos do Espírito, os frutos de justiça, mas durante a semana você não tem compromisso nenhum com a videira, que é onde nós produzimos o fruto. Porque não somos nós, na verdade. É Ele que produz em nós. É Ele que produz em nossos corações dia após dia. Então, frutos de justiça é tudo que fazemos quando estamos conectados a Cristo. É o nosso trabalho. É a forma que nós nos relacionamos com a nossa família. É a forma como nós conversamos com os nossos vizinhos, com os nossos filhos. É a forma como eu entro no Uber e converso com aquela pessoa. É tudo o que fazemos. A todo momento. Não é um momento só, mas é um todo. Porque estamos ligados a Ele. Mas aí eu volto ao problema do começo. Frequentemente, queremos carregar coisas demais. Isso acontece quando tentamos gerar resultados por meio dos nossos próprios esforços, em vez de permanecer em Cristo. E permitir que Ele produza o fruto. E aqui eu lembro da história de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa delas. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, a Marta fica doida da vida. Ela sai catando a vassoura, arrumando tudo, fazendo comida, bota a panela no fogo, arruma a casa, arruma a cama. Jesus chegou e aquela correria toda, e ela começa a fazer um monte de coisas. Maria, então, se assenta aos pés de Jesus para ouvir dele, para permanecer nele, para estar com ele. Marta fica irada, olha para Jesus: Jesus, você não está vendo? Eu estou fazendo tanta coisa. Jesus, olha, Maria entendeu o que é importante, a boa parte, o que é importante. Muitas vezes a gente vai juntando, querendo juntar tanta coisa na nossa vida, juntar tanta coisa no nosso coração, e aquilo não faz parte de uma vida conectada com Cristo. Parece que o nosso coração está pesado, e o que nós precisamos é permanecer em Cristo Jesus. E o resultado disso é uma vida para a glória dele. Os frutos que glorificam a Deus são aqueles produzidos em nós por Ele mesmo. E é o versículo 5 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É reconhecer que sem Deus em nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada. Precisamos dele para conduzir. É reconhecer que sem Deus estamos trilhando um caminho de declínio, que vai começar, e eu concordo com Jim Collins, que vai começar quando nós fazemos as coisas e o nosso coração se enche de orgulho. E nós dizemos: eu sou muito bom.
eu sou muito capaz mesmo. Eu posso muito. Deus? Não preciso de Deus. Veja o que eu posso fazer. E aí nós vamos querendo juntar. Porque, afinal de contas, conversava com alguém esses dias, como que a nossa vida, muitas vezes, longe de Deus, ela vai transitar entre o desejo e o tédio. Porque nós acordamos numa semana com o desejo de conquistar algo. Eu quero adquirir algo, eu quero colocar mais alguma coisa na minha mala, e a gente faz tudo para conquistar aquilo, para colocar o que nós precisamos dentro da mala. Aí, de repente, você conquistou aquilo, aí você olha para a sua mala, conquistei. E agora? Somos insaciáveis, distantes de Deus. E esse é um caminho de declínio. Mas, quando eu olho, um amor cheio de conhecimento, de discernimento, um caráter aprovado e uma vida que glorifica a Deus. Esse é um caminho de um sucesso cristão em nossas vidas. Porque é aquilo que Deus faz em nós. Não é o que nós fazemos, é o que Ele já fez. Porque só podemos trilhar essa jornada, só podemos chegar em nosso destino, porque Ele já preparou o caminho para nós. Então, quando nós prepararmos a nossa mala, nós precisamos deixar algumas coisas. Aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é fruto de justiça, aquilo que muitas vezes é fruto do nosso caminho de rebeldia, de querer fazer as coisas da nossa forma, aquilo que está pesando, aquilo que está já sendo um fardo pesado para nós, é tirar aquilo, é abrir mão dessas coisas, saber para onde nós estamos indo, conhecer o nosso destino, que em Cristo Jesus nós temos um novo destino, não um destino em queda, mas olhando para as coisas do alto, olhando para o Senhor Jesus, uma nova esperança, e porque sabemos para onde nós vamos, é assim que preparamos a nossa vida. Uma vida aprovada para a glória de Deus. Talvez, se você ainda não conhece este caminho, o Espírito Santo fale ao seu coração, te convença deste amor, deste caminho, e te traga para este caminho nesta manhã. Feche seus olhos, vamos orar um tempo.